E aí pessoas, tudo bem? Tudo beleza? Aqui quem fala é o Luiz Felipe e hoje eu vou comentar um assunto meio difícil de se abordar, né? Porque não é uma ciência exata, uns têm mais do que outros, eu me incluo nas pessoas que têm mais problemas nisso, que é começar, ou a dificuldade que é começar alguma coisa. Essa dificuldade meio que é você ficar pensando e quer realizar uma coisa e acaba não agindo para botar essa coisa em prática. Você só pensa e quando você vê, você só pensou e não conseguiu fazer nada. E eu cheguei na conclusão desse assunto quando eu estava pensando em como fazer esse vídeo, o que seria esse vídeo, qual seria o assunto. Eu acabei pensando como era difícil pensar no início e eu acabei pensando, por que não fazer um vídeo sobre isso? Então, o vídeo de hoje é sobre a dificuldade de começar, então, bora lá. Bom, como eu falei, isso aqui não é uma ciência exata, uns têm mais dificuldades em coisas do que outras pessoas. E, como assim? Que tipo de dificuldade? Ah, tem gente que tem dificuldade em começar a conversar, não consegue chegar na pessoa, desenvolver uma conversa, falar de um assunto, manter um assunto interessante por muito tempo. Eu mesmo não consigo iniciar uma conversa, eu simplesmente pego uma conversa no meio e vou e tento ir. Mas tem gente que tem dificuldade de chegar na pessoa em o que falar, de que assunto tratar. Então, as coisas nem sempre saem como a gente pensa em fazer, né? A gente tem um estalo, quer falar com a pessoa tal assunto, você chega para falar e do nada o assunto some da sua cabeça e você começa a falar de outra coisa e vai parar em qualquer outra situação. O papo meramente interessante ali acaba se perdendo e você simplesmente se perde em palavras soltas aleatoriamente e você se vê preso num assunto que você não tem nada a acrescentar. Você só consegue falar, às vezes querendo, sabe, só olhar para a pessoa, estender a mão e falar: eu não quero mais falar, por favor, vai embora. E assim, é isso. Conversar com as pessoas também é um problema que muitos têm e não sabem como começar a conversar. Outros têm dificuldade em começar a trabalhar, né? Mudar a rotina de não fazer nada, de só estudar e ter que dividir o seu tempo com o trabalho. E meio que a mente muda, a mente tem que se adequar a um ambiente totalmente novo, que você tem que ir e se dedicar 100% do dia, tendo um ou outro momento de descanso, mas sempre 100% do tempo fora de casa. Não conseguem começar a trabalhar por falta de esforço, esforço pessoal, falta de oportunidade no mercado e também, como muitas vezes eu falei aqui por esse vídeo, as pessoas não conseguem apenas começar, elas começam, se frustram e param. Eu falo um pouquinho com propriedade porque eu sofri com isso e não me orgulho de dizer, mas eu abandonei o trabalho, então foi uma experiência muito diferente, turbilhões de emoções e todas elas me forçaram a abandonar. Mas se eu tivesse oportunidade de começar de novo, eu tentaria ir seguir mais tempo no trabalho, se eu tivesse uma segunda chance. Mas muita gente não consegue fazer o mínimo, que é começar a trabalhar, porque não tem oportunidade. E muitas vezes a oportunidade não vem, mesmo com você querendo muito ter uma chance. Mas também não é só coisa difícil não, pode ser coisa mais leve, como um hobby. Tipo, quer aprender a desenhar, mas não sabe por onde desenhar, por onde começar. Tem curso na internet, qual curso é melhor? Você simplesmente
fica vagando e não começa nunca. Mas simplesmente o desenhar não é uma arte que você aprende do nada. Eu quero desenhar, eu vou desenhar. Não, leva tempo. E muitas vezes as pessoas não pensam no começo, onde seria um bom início, mas as coisas simplesmente não evoluem. Você pensa em começar a desenhar e não começa, porque acha difícil, muito complicado. E eu entendo, eu passei por isso. Eu já desenhava um tempo atrás, já desenhava, mas eu queria aprender a desenhar de verdade, de fato. Mas é muito difícil e eu acabei parando. Mas eu garanto, se eu começasse a trabalhar em cima do desenho, eu mandaria muito bem. Também tem aprender a falar uma outra língua. Você quer aprender inglês como a sua segunda língua, mas o esforço que você tem que botar em cima de aprender inglês ou qualquer outra língua é muito difícil. Eu também tentei começar, mas não consegui ir à frente porque é muito difícil, muito esforço e eu não estava muito preparado para tal caminho ainda. Mas eu pretendo voltar um dia aí. Então voltamos aqui ao início do vídeo, onde eu falei que eu estava pensando em como começar esse canal e eu acabei parando em várias etapas e eu pensei qual seria o assunto. Eu pensei em um, depois veio o outro, depois veio o outro, aí eu pensei e eu não começava a bolar um vídeo. E aí eu simplesmente no banho eu pensei, por que não comentar sobre essa dificuldade que eu estava tendo em criar esse vídeo? Então fique com essa. Vocês não esperavam, eu pensei nesse vídeo no banho. Muitos dos pensamentos que eu tenho, assim, de ideias de coisas para fazer, vieram do banho. Então, banho é relaxante, estimula a mente e faz a criatividade rolar solta, porque você não está pensando em mais nada, é só em você mesmo. Bom, voltando ao assunto aqui, que eu me perdi um pouquinho. É um assunto meio complicado, eu estava querendo saber por onde começar esse vídeo, então eu pensei em começar justamente do começo. Parece redundante, mas sim, eu pensei do começo, então vou começar falando um pouquinho de mim, um pouquinho desse canal e o que eu quero para o futuro. Então, esse canal eu quero fazer ele para comentar coisas. Eu vejo uma coisa interessante, gravo um vídeo e vocês assistem e interagem, porque eu quero comentar. Nesses dias depois do ensino médio, eu acabei ficando recluso, quase não vejo meus amigos da escola. Antes via, agora não. E por isso eu quero fazer esse pacto com vocês de amigo, de cumplicidade. Eu comento coisas do meu lado, vocês comentam coisas do seu lado. Nós dois nos ajudamos nessa jornada que eu quero trilhar com vocês, né? Mesmo não tendo muita gente do outro lado assistindo, mas eu conto com vocês que estão assistindo, eu sei que estão assistindo, para compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal se quiserem entrar nessa jornada comigo, e darem like e comentarem aqui o que vocês tiveram dificuldade de começar aqui, comentem aí. E também eu quero falar agora um pouco do que eu quero para o futuro, é simplesmente criar uma comunidade que interaja comigo e converse, porque eu sou um pouquinho muito sozinho e não tenho muito com quem conversar, né? E queria conversar com você, sim, isso mesmo, com você, e fazer uma rotina de conversas e interações que eu gostaria de ter na vida real, mas não vou conseguir, né? Porque eu sou um pouquinho recluso, eu não consigo falar com muitas pessoas. Eu estou me abrindo aqui, gente, por favor, não me apedejem, eu só estou nervoso de começar um canal, porque eu não sei como começar um canal. Eu já tentei 3 vezes, essa é a minha terceira tentativa e espero que dê certo. Daqui a anos olhar para trás, ver esse vídeo e falar: boa, Luiz Felipe, você conseguiu. Mas enquanto isso não acontece, por favor, se inscrevam, comentem e deixem o like. Então parece muito abrupto, mas o vídeo vai ficando por aqui. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado.
Eu não sabia muito bem por onde começar, então eu decidi começar de qualquer jeito mesmo. E, por favor, assistam o vídeo da semana que vem, porque eu pretendo fazer um vídeo aqui toda semana. E o vídeo da semana que vem tá bem legal, é sobre um desenho que eu achei que era só fruto da minha imaginação. Tá bem legal esse vídeo, assistam lá. E por hoje é isso. Esse foi o vídeo. O assunto de hoje foi como começar e a dificuldade de começar. E comentem aí o que acharam do vídeo, as suas experiências em começar algo. Esse foi o vídeo. Espero você no próximo, que vai ser legal. Semana que vem vou estar aí, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E falou, até o próximo vídeo e... Eu tô te vendo, hein? Vai, assiste aí, se inscreva. Se inscreva logo.